Saudações! Eu vou compartilhar com vocês dois relatos, uns relatos que são curtos, mas acho que vale a pena mencionar. Um deles eu nem escrevi, o outro eu vou ler, mas esse ele é uma continuação de uma noite. Eu tive duas experiências numa noite. Uma foi aquela mais recente, na qual eu estive, considero eu, com o meu amor, numa situação de uma nova despedida, talvez. É do dia 10/10 de 2024. Então, se vocês olharem, eu posso deixar aqui no final também, acho que eu consigo. Eu não sei como vai ser a edição desse vídeo aqui, acho que eu nem vou editar e eu vou postar pelo celular, porque estamos sem internet aqui, não conseguimos resolver isso ainda e eu não sei se eu vou conseguir passar para o computador ou ir para o computador, formatar direitinho, geralmente como eu faço. E aí eu não sei se eu consigo colocar tela final aqui no celular. Eu sou péssimo com celular. Eu quase não uso o celular. Uso para gravar. Então, eu vou tentar colocar no final. Se eu não coloquei de imediato, assim que possível eu vou colocar. Mas não tem uma relação direta a experiência daquele dia com o meu amor com o que veio depois. Foi uma experiência que aconteceu, eu acordei e depois eu saí novamente, e nessa saída eu encontrei 3 amigos, porém, nenhum deles se lembra. Eu tentei fazer com que eles acordassem, né? Em determinado momento eu falei para que eles acordassem, porque eu expliquei que estávamos fora do corpo, coisas que eu já tentei fazer antes. E no dia seguinte eu perguntei para os 3. 2 deles treinam comigo. Eles não lembraram, mas tem alguma coisa interessante nisso tudo. 2 deles treinam comigo no Excalibur e uma é a prima do meu amor, que eu nunca mais vi, ou melhor, acho que eu vi uma vez num casamento de um amigo, ela estava sempre com a gente, fazendo fotos, no trabalhando, até com o Excalibur ela chegou a ir um pouco, mas perdi contato. Não perdi contato, a gente conversa, mas muito pouco, muito pouco pela internet. E mandei mensagem para ela perguntando também. A experiência foi simples, meio corriqueira, até porque no início eu não estava lúcido. Eu estava com esses 2 amigos, estávamos andando, conversando, numa situação bem cotidiana. Passamos de frente para um colégio que tinha um muro e nós a vimos, essa moça. E chamamos ela para vir conosco, ajudamos ela a pular um muro, ela veio, a gente foi conversando e chegamos num lugar onde a lucidez veio. Estávamos conversando, eles tinham pedido uma bebida e eu não. E eu falei, estamos fora do corpo tal, e expliquei mais ou menos. E falei, para que a gente lembre, vamos acordar agora. Acordem agora, mesmo antes de beberem isso aí. Eu sei que acabaram de pedir, acabou de chegar, mas para garantir que haja uma esperança de vocês lembrarem, vamos acordar agora. E vocês não podem continuar dormindo depois, tem que acordar mesmo e lembrar. Vamos lá, ainda fiz 3, 2, 1 e eu acordei. E isso foi 4:50 da manhã. Quando eu olhei o relógio, era 5 horas da manhã. Tanto que quando eu perguntei para o primeiro amigo meu,
eu perguntei se ele lembrava, porque tinha acontecido essa experiência às 5 horas da manhã, se ele por acaso tinha acordado e lembrado de alguma coisa, e ele respondeu falando que não. Eu vou até colocar a resposta dele aqui, eu vou conseguir fazer um print, e eu coloco aqui toscamente, porque eu vou editar no celular. Mas resumindo, eu vou colocar para vocês, mas quem está só escutando, resumindo, ele acordou, ele falou que a única coisa estranha que aconteceu foi ele ter acordado às 4h50 e não dormiu mais. Acordou meio sem sono, sem vontade de continuar a dormir e ficou acordado. E ele não acorda nesse horário, normalmente. E que ele lembra vagamente de numa situação onde ele estava bebendo ou alguma coisa com os amigos. Que eu me lembro, ele não chegou a beber, mas eu também não sei se ele acordou exatamente na hora que eu falei. Eu falei 5 horas, porque quando eu acordei, eu ainda fiquei num processo de relembrar, tentar pegar toda a experiência, e relembrei o sonho todo, né? Porque eu ia escrever o sonho todo, caso eles lembrassem. Mas como eles não lembram de nada, falei com eles um pouquinho sobre questão do colégio, umas coisas assim. Dei uma dica de leve depois que eles falaram que não lembraram, como tentativa de lembrar. E eu sempre acho válido tentar confirmar com pessoas e dar alguma dica que sirva de ignição. E depois, se a pessoa lembrar, ela tem que falar algo que eu não falei ainda. Essa é mais ou menos a metodologia que eu uso. Porém, ele não se lembrou, teve esse acordar cedo, e o outro não se lembrou, estava na casa da namorada, em outra cidade, outro cotidiano, e falou que dormiu até mais tarde, então talvez tenha emendado. Já a moça falou que acordou às 5 da manhã, mas geralmente ela acorda porque ela está com criança nova, ela acabou de ter. Acabou não, né? Tem menos de 1 ano. Então ela acorda para amamentar. E que é aquilo de uma vida de alguém com criança, né? Ela não vai parar para ficar lembrando sonho. Ela já acorda tendo que fazer as coisas que tem que fazer. Por isso ela não lembrou. Ainda assim, achei interessante porque um amigo quase, né, lembrou de um fragmento de bebida com amigos, não sabia quem estava lá e acordou nesse horário, coisa que ele não acorda. Essa experiência aconteceu no dia 10/10, pelo que eu me lembro, pelo que eu anotei, e agora a outra experiência que é curta, por isso eu vou fazer aqui também. Só mencionando que coisa similar já aconteceu com a Marina. O relato que eu dei no canal Afinal que Somos Nós, naquela experiência bem longa que eu tive, eu falo que uma amiga estava lá e que eu falei para ela acordar, ou para ela lembrar, né? E depois eu averiguei e ela não se lembrava, mas ela disse que acordou pensando em mim e com a sensação de que ela tinha que lembrar uma coisa importante e não lembrava. Então são coisas que a gente tenta, né? Já o outro relato é do dia 30 de setembro, 30/9 de 2024, e ele não é tão significativo em termos de o que eu vivi lá, mas de certa forma é. Foi no dia 30/9. Eu estava fora do corpo físico em algum contexto, mas veio a lucidez. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar perceber se tinha algum ser grudado em mim. Naquela situação de quem me acompanha aqui sabe que já são centenas de casos assim. Quase toda a experiência que eu tenho, eu arranco algum ser que está chupando energia colado aqui em mim e tentando passar despercebido. Eles ficam realmente. Então percebi que tinha um ser grudado em mim, senti que tinha, e lá fui eu tentar enfiar a mão na conexão ali assim, para desgrudar e puxar o ser. Eu vi que não ia acontecer, mas sentindo o bicho eu não ia conseguir, porque é como
como se fosse um imã, repelindo. É o esforço, vocês não fazem ideia. Tipo, tem um... E aí, mesmo assim, como eu estava sentindo ele aqui, né, o volume do ser, eu peguei ele e comecei a puxar. Eu prefiro desconectar ali e depois começar a puxar. Mas nesse caso, eu percebi que eu não ia conseguir a junção da boca ali do... Então eu fui tirando o bicho, arrancando, puxando ele para frente. Geralmente eles não têm uma forma, é um humanoide, mas é muito elástica, é muito plástica, às vezes é uma sombra, às vezes é branco, às vezes... E eles quase não têm mais uma percepção de quem são. A maioria. Então eu fui puxando e sentia que estava funcionando. Eu pensei, eu não posso acordar, eu não posso acordar. Eu vou ficar aqui porque eles induzem também como mecanismo de defesa. Já percebi isso em mim, tá? Que eu acorde porque é uma chance de eu não fazer isso no corpo, não ter acesso direto a eles. Mas eu fiquei. E enquanto eu estava fazendo isso, eu até pensei em olhar para o céu, o cenário. Meio que, já que eu estou fazendo essa tarefa aqui, né? Vai demorar porque, putz grila. É impressionante o quanto há essa plasticidade. Eu, puxando ele, vai ficando disforme, como se fosse um, sabe? Um queijo derretido, sei lá, borracha. De avaliar o cenário para me distrair e não acordar enquanto eu fazia isso, para mudar o foco. E eu só fui tirando, e o céu parecia falso, como se eu estivesse num galpão. Tinha a tridimensionalidade, mas a sensação de que eu estava num lugar fechado. Tudo bem, ainda assim eu puxei e puxei a coisa até acabar, e quando acabou, aliviado, eu avaliei o cenário outra vez e tinha mudado. Era muito mais amplo e é diferente, eu não sei explicar. É como se eu tivesse pintado isso aqui de céu, então houvesse uma projeção aqui, essa sala, de céu. Mas eu sei que eu estou aqui, entendem? E lá não, tinha mudado completamente. Era um lugar muito mais amplo. Talvez eu tenha mudado de frequência, né, o peso do bicho, sei lá. Eu tenha me livrado. Era muito mais amplo. E como eu estou sem internet, eu fiz fotos. Deixa só eu achar aqui a segunda foto. Tirei foto da tela do computador. Era muito amplo, como se eu realmente estivesse em um lugar aberto, com o céu de verdade. E eu me senti tão bem. Talvez eu tenha mudado de frequência, escrevi aqui, e eu agradeci em voz alta pela sensação de bem-estar que eu senti. Sem me importar em abordar pessoas que passavam, não estavam muito perto, não estavam perto, próximas. Mas tinha, é como se fosse um parque e eu fosse sem árvores, um parque mais aberto. E eu agradeci em voz alta, dizendo, eu agradeço por este momento de lucidez e por tudo que existe. E agradeço a Deus, a vida, como quer que queiram chamar, que tenha criado tudo isso. Eu só agradeço por esse momento, porque eu me sentia tão leve, tão livre, tão... Faz muito tempo que eu não sinto isso aqui. Já senti. Mas confesso que faz muito tempo que eu não sinto. Sabe, uma felicidade quase sem motivo aparente? Era muito boa. A sensação era muito boa. Eu só andava pelo lugar, sentindo esse prazer, olhando as pessoas passando, sem preocupação em abordar ninguém, só curtindo o estar ali e a gratidão por ter essa oportunidade de saber que o mundo é muito mais. Que a existência, que a realidade aqui não é a única.
e que é mais amplo, que vai além, que não se limita a isso aqui. E sim, é algo que eu queria que todo mundo tivesse pelo menos uma vez na vida, mas não vem sem um preço, tá? Eu tenho aqui um vídeo lá no início, acho que relatos 3 ou 4, que se chama Nenhuma Facilidade Vem Sem Dificuldades. E realmente, quando eu coloco em plural, é isso. Nenhuma facilidade vem sem dificuldades. Para chegar a investigar isso, a prestar atenção no mundo espiritual, foi bem tenso no início, mas valeu a pena. Se você está pesquisando o tema sem ter algo urgente te pressionando, não desista. Eu sei que o cotidiano nos absorve, acaba não sendo prioridade. A gente aprendeu muito a trabalhar com prioridades, né? Um luto, alguém se foi, a gente quer resposta. A gente que está para ir, né? Sei lá, diagnóstico, ou tormento mesmo, de alguns espíritos atormentando, como foi meu caso. E é aí que a gente busca. Só que aí já não há uma paz e uma serenidade, e isso atrapalha. Eu mesmo, quando voltei a pesquisar isso e fazer registro de tudo que eu vivencio, foi depois do acidente. Iniciozinho de janeiro de 2018, porque aconteceu o acidente. E aí, sem a serenidade, foi muito mais difícil retomar. E ainda tem um peso. Por isso, recomendo que, se você está num momento tranquilo, vale a pena também, porque vai ter essa, não vou dizer facilidade, apesar de ser, de não ter o peso. Só que não é garantia também. Às vezes o peso acaba sendo um incentivo maior, né? Então, não sei. De qualquer forma, é uma sensação indescritível. E a vontade de querer compartilhar isso com vocês, eu queria levar todo mundo. Por isso que eu tento mostrar a amigos, porque eu tenho amigos céticos. Tenho uma amiga que é muito cética. Muito. Eu já até encontrei com ela, mas tenho quase certeza que era ela pela reação dela. Se fosse um espírito se passando por ela, teria fugido de mim. Não teria fugido de mim, teria grudado em mim, porque ela meio que tentou me evitar porque eu estava falando sobre isso. Tentando mostrar para ela, e ela não queria lidar com isso. Ela disse que queria, aqui ela fala que queria muito que tivesse como provar, e ela queria muito estar errada, mas ela acha que não, que existe só a vida aqui, não existe outras vidas, você nasce, morre, acabou. Aí você me pergunta, como ela consegue sobreviver, ou viver, né, dessa forma? Eu não sei responder. A verdade é que ela sempre teve momentos bem tristes e depressivos, e isso é uma constante na vida dela. E faz sentido, porque viver aqui sem um sentido, sem que isso aqui se justifique, ou que não seja só um acidente temporário, é bem difícil. Eu não conseguiria. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Ficou um vídeo curto, mas eu estou lidando com essa questão da internet. Tinha pessoal da operadora na rua desde cedo. Agora já é sexta-feira, eu preciso postar esse vídeo. Não sei se volta hoje, não sei se foi fio que arrebentou, se eles vão resolver, não vão. Eu vou postar pelo celular, porque eu tenho a internet de um apartamento lá do 4º andar, aqui é o 2º. Então eu vou lá nas escadas de manhã, eu até postei uma coisa, fui lá, né, no vizinho e pedi, ele falou, não, eu não vou estar aqui à tarde, mas se você precisar, chega aqui perto, que você usa. E aí é como eu vou postar esse vídeo aqui provavelmente. Deixe comentários, deixe perguntas. Na terça-feira tem live, né, de 8
às 9h30, mais ou menos, 1h30 de live. E é isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!